Gostaria muito de ouvir bastante vocês hoje, né? Se vocês pudessem escrever e contribuir, porque hoje eu vou falar de um assunto muito preocupante, né? Que eu acho bastante preocupante. Eu vou falar um pouco de quando é o momento da gente sair do mercado. E eu digo sair do mercado, de parar de operar mesmo, de dar um tempo, né? Falar, não é mais o momento de eu continuar operando, eu vou retomar algumas outras coisas, ou vou dar um tempo para estudar mais, depois eu volto a operar. E aí eu queria ouvir de vocês, né? Um pouquinho sobre isso, né? Sobre como está essa questão. Então, para isso, eu trouxe a princípio 2 frases para a gente pensar. 2 não, trouxe 3 frases para a gente pensar um pouquinho. Pedir a paciência de vocês que hoje está complicado o negócio aqui. Peraí. Vamos, bora. Pronto, acho que agora vai. Vamos, PowerPoint. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, meu Deus. O que acontece? Levei um tempão para conseguir conectar. Levei um tempão. Esse computador tá terrível. Eu acho que é a... Eu não sei o que é, na verdade. Peraí. Agora vai. Não, foi pro final, né? Brincadeira um negócio desse. Peraí, pessoal. Só um minutinho. Peraí. Deixa eu pôr uma telinha aqui pra vocês. Peraí. Entrada. Transição. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só voltar aqui, que vai voltar direitinho. Ô, Senhor. Tava no final já. Dessa vez a culpa foi minha mesmo, que eu não pus pro começo. Agora vai. Vamos lá. Vocês estão aí ainda? Com paciência comigo? Vocês estão aí? Se acalme, né, Gil? Se acalme. Vamos lá. Segunda-feira. Bom, essa semana é mais curta, né? Nós deveríamos estar mais animados hoje, né? Eu tô. Essa semana é um pouco mais curta, a gente vai descansar mais. Vai descansar antes dessa semana. Vamos lá, então? Vocês estão prontos? Todos prontos? Então vamos lá, acho que agora vai. Então eu trouxe para vocês 2 frases, né? Então assim, a primeira é: desisto, quebrei mais uma banca de 30, né? Então assim, como eu sempre falo para vocês, eu pego essas frases no chat, eu fico ali quietinho observando, porque eu faço muitas vezes das frases do chat o meu instrumento de trabalho, até para reflexão, para autoanálise, né? E para tentar trazer uma conversa para que a gente possa se ajudar, né? Ai, Mari, compartilhando com a gente. Eu parei em julho, estava tendo crises de ansiedade, depois voltei num ritmo bem menor, porque percebi que estava me fazendo mal. Com medo de viciar, resolvi me afastar por um mês, foi ótimo. Parabéns, Mari, que bom que você tá falando isso. Oi, Palu, tudo bom? Boa noite, como você tá? Ai, Mari, que bom que você tá trazendo isso, porque... essa questão que eu trouxe hoje é algo que tem me preocupado, porque algumas pessoas têm me procurado com esse tipo de informação. E aí eu vi há um tempo atrás essa frase no chat, né? A pessoa colocou exatamente desse jeito, tá? Então eu não sei se é 30 mil, né? Não sei se é 30 reais, né? Que ele quebrou a branca, mas assim, colocou desse jeito, 30. E assim, além dessa frase que eu peguei há um certo tempo, algumas pessoas me procuraram, né? Na verdade, uma pessoa essa semana e alguns dias atrás algumas outras pessoas, né? Com esse nível, né, de ansiedade que você traz pra gente, né, Mari, que você tá dizendo, elas apresentaram também uma certa ansiedade. E além da ansiedade, um pouco realmente dessa compulsão, desse vício de operar. Gente, eu fiquei bastante preocupada com isso, né? E eu falei assim, eu vou conversar com eles a respeito disso e vou expor um pouquinho do que eu tenho pensado sobre isso, né?
Ah, Palu, hoje eu não vou aparecer, porque, Palu, ó, eu já entrei atrasada, porque eu tava tentando conectar, colocar as coisas aqui, não tava conseguindo. Eu não sei se é o YouTube que tá com problema hoje. E ainda, o meu OBS também deu problema. Eu falei assim, não, deixa eu, pelo menos não aparecer, deixa o OBS de lado, que é só conectar. E depois eu apresento o trabalho e depois eu resolvo isso pra quarta-feira tá redondinho. Então, vamos lá, ó. Essa foi a primeira frase, né? Aí a segunda, loss demais, não consigo parar. E isso veio de um relato, né, de uma pessoa que me procurou, que ela trouxe duas questões. Além de estar tomando muito loss, ela ainda não está conseguindo parar de operar. Que entra essa questão do vício, sabe, Mari, que você falou com a gente também. E aí a terceira, estou precisando de ajuda, problemas de saúde e não consigo parar de perder. Olha só, pessoal, quantas coisas, né? Então, assim, aproveitando até essa que a Mari compartilhou com a gente, olhando para essas frases, o que a gente consegue perceber nisso tudo, né? Sentimentos de dependência, né, desse mercado financeiro. Não é verdade? Vocês conseguem perceber alguma associação aí com uma dependência química ou uma dependência até alcoólica, né? Que a gente vê alcoólatras, a gente vê pessoas usuários de algum tipo de droga, e parece que isso tem trazido uma certa dependência para algumas pessoas, né? E o problema maior é que algumas pessoas elas não conseguem sair desse meio. Então eu trouxe essa questão aqui para a gente refletir sobre algumas coisas e pensar sobre isso, porque eu considero algo muito grave. E assim, aquelas pessoas que estão acompanhando a live, que se sintam nessa situação, ou até mesmo aquelas pessoas que não estão nessa situação, mas de repente elas veem algum comportamento que pode causar uma certa preocupação no sentido de, nossa, pode ser eu mais para frente, né, futuramente. Então, eu peço para que essas pessoas busquem uma ajuda, né? É como eu sempre falo, quando eu faço essas lives e quando eu gravo os vídeos no meu canal, o objetivo é sempre a prevenção, né? Só que nesse caso aqui que a gente está tratando hoje, né, nesses exemplos que eu trouxe para vocês, eu acho que o objetivo nesse momento é a cura. Essas pessoas já passaram desse processo preventivo, né? Eu acho que elas estão precisando de ajuda no sentido de intervenção. Agora, se você está aqui e ainda não chegou a esse ponto, então isso vai servir para você como algo preventivo, como uma informação, uma orientação de que algo não está bem, né? Olá, Antônio, boa noite, tudo bem? Então vamos lá. Olha só, primeiro a gente vai falar do ambiente, tá? Com relação ao ambiente, o que o nosso ambiente ele nos proporciona, né? Ele realmente proporciona pra gente uma situação onde a gente acaba se achando meio que invulnerável, cheio de poder, né? Não é isso? Eu queria que vocês me falassem, fossem falando se vocês compartilham ou não dessa opinião e o que vocês acham. Oi, boa noite, Átila, tudo bom? Bom, porque primeiramente, o que acontece? A gente está ali no mercado financeiro e a gente vê inúmeras possibilidades da gente ganhar dinheiro. Mas não é ganhar pouco dinheiro. A gente vê a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Na verdade, pessoal, toda vez que eu vou operar, quando a gente fica observando, né? Às vezes eu me paro e fico observando o gráfico. Eu falo, nossa, se eu colocasse, né, sei lá, 10, 100 contratos aqui e soubesse, né, tivesse a certeza que o mercado ia para tal lado, isso daria uma possibilidade de ganho gigantesco. Então, assim, a gente está todo o tempo olhando para o mercado, olhando para os gráficos e acreditando nisso, que a gente pode ter ganhos infindáveis ali. E o pior, assim, não é o pior. O que acontece com isso tudo é que, da mesma forma que a gente pode ter ganhos infindáveis, a gente pode ter perdas muito drásticas. Todos nós sabemos disso, é claro. Só que, assim,
entre a razão, né, o que a gente pensa, o que a gente faz e o que a gente sente, às vezes há um abismo, né? Porque assim, às vezes, muitas vezes o sentimento, a emoção e a ação, eles não conseguem conversar. É aí que tá o problema. E aí a Gil tá falando assim pra gente: Danusa, eu acredito que seja a facilidade que se vende de ganhar dinheiro fácil. As pessoas se iludem muito. Verdade, Gil, concordo plenamente com você. E assim, hoje em dia, né, até assim, a gente vê o YouTube, eu aprendi muita coisa pelo YouTube, né, eu gosto muito, ultimamente eu tenho visto mais YouTube que a TV a cabo mesmo, né, e só que assim, da mesma forma que ele traz muitas coisas boas, ele também traz muitas coisas ruins, não é verdade, Gil? Ele, assim, hoje a gente abre como ficar rico, como ganhar não sei quanto, como ganhar tanto em tanto tempo, né? E isso para tudo. E assim, isso vem num momento em que nós estamos em uma certa crise no país, né? Nós temos um nível de desemprego muito alto. Então, muitas pessoas elas vêm com essa ilusão que a Gil trouxe pra gente, que a Gil falou pra gente, pro mercado financeiro, né? E aí a Gil fala ainda, quando a gente entra para valer, que percebe que precisa de conhecimento e principalmente disciplina, para não ficar viciado e nem perder tudo. Exatamente, Gil. E aí ela fala, né, que ninguém fala o risco que há, que é muito grande mesmo. Exatamente. Ninguém fala isso, né? E isso é muito preocupante. Então, assim, tem algumas coisas assim que a gente começa a perceber que se o meu ambiente está me mostrando que existe alguma informação no ambiente que mostra que estamos errados, isso requer alerta. Então, quais são essas informações? Primeiro, se eu estou com vergonha de falar para alguém os meus resultados, isso é um alerta. Não é verdade, pessoal? Se eu tenho vergonha, né, de compartilhar com a minha família, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, que compreendem um pouco mais, os meus resultados financeiros e como está o meu desempenho no trading, alguma coisa está errado. Então, assim, isso já é um sinal de que o ambiente está me mostrando que existe algo que não está certo, algo que não está bom. Vocês estão me entendendo? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Vocês concordam com isso? Eu sei que hoje está pouco, como fala, não tá tão animado, porque uma eu não tô aparecendo, outra a projeção ela tá meio essa cor meio triste, mas assim, vocês estão conseguindo entender o que eu tô trazendo para vocês? Tá claro isso, essa questão do ambiente. Outra coisa, né? Se eu não consigo, né? Outra coisa que de repente o ambiente ele pode estar mostrando pra gente. Se eu não consigo ter o controle da situação, a situação é que está me controlando, é outra coisa que é um problema, né? Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre o vício, né, de operar. E lá tem uma frase que eu acho muito interessante, que assim, o vício, ele causa primeiro o prazer, depois a dor. Né? Então, assim, você tá se sentindo feliz, tá se sentindo realizado quando termina de fazer uma operação, ou quando encerra seu dia, ou quando encerra o seu mês, né? Então, se essas três coisas, essas três questões que eu trouxe, né, e tá te fazendo pensar, tá te trazendo uma certa inquietação, então algo está errado no ambiente. Então é aquilo que eu digo. Primeiramente, né, aqui, para as pessoas que ainda não se encontram na situação daquelas frases que eu coloquei, isso é um momento preventivo, um momento de alerta, né, de vocês prestarem atenção. Agora, as que já se encontram, então precisa de uma intervenção, precisa de uma ajuda, né? E aí o Átila tá falando pra gente: já perdi do mercado 500 por causa de ansiedade. Hoje opero com bastante calma. Tenho a seguinte estratégia: entro 6 vezes por dia, 3 lojas, já saio da frente do computador para não ficar doido. Perfeito, Átila. Eu acho que assim a gente tem que buscar estratégias, porque primeiro,
a gente sabe que a gente não domina o mercado, né? Ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Segundo, a gente escolheu essa profissão, mas a gente tem que ter claro que é uma profissão perigosa, não é? É uma profissão perigosa. É como a Gil falou pra gente, né? Ninguém alerta dos perigos dessa profissão. Então, assim, se existe esse alerta com relação a vocês, dessas questões que eu trouxe, então vamos prestar atenção com relação a isso, né? E agora outra, a autorrealização. Vamos pensar no seguinte, quando a gente entrou para ser trader, quando a gente decidiu ser trader, a gente buscava o quê, né? Uma satisfação profissional, uma satisfação pessoal, uma realização financeira, né? Uma série de outros fatores. Então, assim, esses fatores, o ideal seria que eles nos proporcionassem a autorrealização. O que é essa autorrealização? É quando a gente faz algo que nos deixa com sentimento de bem-estar, né? Nos deixa nos deixa felizes, né? E aí, como é que é quando você senta para fazer ali o seu balanço no final do dia, né? Se é que você faz, que o ideal seria fazer, ou que você que alguém chega, né, e pergunta: ah, você trabalha do quê? O que você faz? Você se sente realizado, né? Você se sente realizada? Então, assim, porque se eu ser trader não está me trazendo essa realização, essa felicidade, olha só, mais um fator que nós devemos prestar atenção, né? Então, assim, o objetivo de um trader, né? Eu acho que o nosso objetivo, é claro que a gente entra no mercado, porque assim, ninguém está no mercado porque em busca de filantropia, né? Na autoajuda, no humanismo, né? Ninguém está no mercado por isso, a gente sabe, né? Por quê? Porque o mercado é dinheiro, é financeiro, é estratégia. E aqui eu não estou trazendo, pessoal, eu não estou querendo polemizar nada e nem estou dizendo que é certo ou errado. O que eu estou querendo dizer é que, assim, quando as pessoas vêm para o mercado financeiro, é claro que o mercado financeiro é feito de pessoas que elas buscam recursos financeiros, né? Isso é o mais óbvio. É claro que todo mundo, quando está trabalhando, quando a gente vai... Eu gosto de dar o exemplo, assim, de quando... algumas vezes, né, antes, quando eu ia fazer entrevista de... Oi, Mari! Chegou atrasada? Mas seja bem-vinda, fique aí com a gente. Se você não conseguiu, depois você assiste do começo, tá bom? No meu canal. Assim que eu terminar aqui, eu já vou subir. Então, assim, eu lembro algumas vezes, né, quando eu ia fazer entrevistas de emprego, era muito engraçado que a pessoa que estava conduzindo a entrevista falava assim... vocês têm alguma pergunta a fazer? E elas nunca falavam qual era o salário, né? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Ninguém tinha pergunta nenhuma a fazer. E eu, lógico, também não falava nada. Mas eu ficava pensando assim, gente, se a gente tá aqui por trabalho, né? Então, assim, ela passava todas as informações, todas, menos o salário que íamos ganhar lá no final do mês. Então falava como era a empresa, quais eram, em que ranking estava a empresa, né, qual era o setor, e falava uma série de coisas, às vezes até alguns benefícios, mas não falava o salário, né? Aí o Atila tá falando pra gente, ser trader é dar grão e grão pra nossa galinha encher o papo. Então, assim, aí ela não falava do salário. E aí eu pensava, gente, se a gente tá aqui por questão de sobrevivência, e se eu tô procurando este emprego é porque eu preciso ter uma renda para eu me manter, então por que ninguém pergunta de salário, né? E assim, no mercado financeiro é muito nítido que a pessoa vem por causa do dinheiro, é diferente, né? De que nesse mundo corporativo eu tenho também que valorizar, saber da empresa, né? Então, assim, eu não sei se vocês estão entendendo a associação que eu tô fazendo. É claro que a gente vem por causa do dinheiro, mas existe uma questão de que quanto mais concentrada no dinheiro eu ficar, mais as minhas emoções serão influenciadas. Isso é fato. Só que assim, por que eu tô trazendo isso? Porque como a gente vai descolar, né, o mercado financeiro da questão do dinheiro para eu não ficar
tão, para eu não ter uma ansiedade, para eu não ter compulsão, mas a gente precisa. A gente precisa. Por quê? Porque quanto mais concentrado eu estiver no dinheiro, mais eu vou sofrer influência das minhas emoções no trading, né? Então, assim, se o trader não ficar unicamente empenhado em ganhar dinheiro, né, ele pode fazer bons traders, né? Existem muitos pesquisadores, né, muitos escritores que trazem essa questão, né? Ele fala um pouco dessa questão. Por exemplo, o Mark Douglas, ele fala um pouco sobre isso, né? Ele fala o seguinte, que o objetivo de um trader não deve ser unicamente ganhar dinheiro, mas sim a satisfação de realizar boas operações. E o dinheiro virá como consequência. Então, daí, né, eu trago para vocês essa dica de tentar melhorar o trading, o seu trading, as suas estratégias, buscar estratégias como o Átila deu exemplo pra gente, né? Como a Mari também deu exemplo pra gente agora há pouco, porque o dinheiro virá como consequência. Porque quanto mais eu estiver preocupada em perder o dinheiro, mais eu serei afetado pelas minhas emoções. Por isso é que quanto mais endividado, né, eu estiver, ou quanto mais eu estiver preocupado, não, agora eu tenho que ganhar dinheiro porque eu preciso para isso, vai sabotar as minhas operações. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá claro para vocês? Vocês ainda estão aí comigo? Tá falando, vai ter dias que raposa, que é o mercado, vai querer comer nossa galinha gorda. Temos que cuidar, colocar proteção, stop loss, cerca, metas. É isso mesmo, Átila. Vai mesmo. Muito bem essa sua dica, porque a gente tem que se cercar, como você falou, né, de tudo que a gente pode para que a gente evite, né, que essa raposa pegue, né. Aí a Gil tá falando, eu já notei isso nos traders. Quando a gente foca na estratégia e se concentra em olhar exatamente o que está acontecendo, parece que os resultados melhoram. É isso mesmo, Gil. É isso mesmo. Tá presente aí, Mari? E falou acompanhando com atenção. Beleza. É isso mesmo. Então, assim, ficar concentrado em dinheiro influencia as nossas emoções, né? É isso que o Mark Douglas fala, né, pra gente. E a Gil tá falando, e quando a gente fica só olhando se tá ganhando ou perdendo, parece que entra mais em desespero. É verdade. Sabe que eu já cheguei a fazer até, Gil, tenho na Profit Chart Pro, a gente consegue tirar a aba, né, da parte do dinheiro, que vê o dinheiro ali. Eu já tirei para me concentrar, porque aquilo, para mim, né, na minha concepção, aquilo me atrapalha um pouco, né, me atrapalhava em alguns momentos. Então eu ocultava aquela barra que dá para você ocultar, e aí só ficava concentrada na operação, né? E depois que eu executava a operação, eu abria a barra lá para ver como tava. E é isso que você falou, né? Então eu focava no trade em si, nas estratégias, nas entradas e nas saídas, né? E vamos lá. Melhor, é verdade, com certeza. E aí, ó, olha só, né? Aí vem a questão da autodestruição e da autossabotagem, né? Esses dois comportamentos, eles resultam em prejuízo, né? Então, o que acontece? O mercado, gente, Boa noite, Nelson, tudo bom? O mercado, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. O mercado, ele oferece oportunidades ilimitadas de autorrealização e autossabotagem. Vocês conseguem entender isso que eu tô falando? Tá claro para vocês? Faz sentido? E com isso, olha só, é a frase que eu trouxe, né? Que na verdade eu vi isso em um livro, né, do Mark Douglas. Se a gente, ele tanto pode oferecer pra gente uma autorrealização imensa, chegando agora, não tem problema, fique aí com a gente, Nelson. E aí depois você vê no meu canal o vídeo completo, tá bom? Eu vou subir, assim que terminar aqui eu já subo. Então, assim, o que essa frase traz pra gente, né? Que a gente pode ser tanto bem, muito bem realizado, né? Sentir uma autorrealização, como eu falei ali atrás, né? Do que é autorrealização, como a gente se sabotar no mercado, né?
Uma das formas da gente sabotar no mercado nós sempre teremos atitudes que vai nos levar a comportamentos que irão nos prejudicar ao invés de nos ajudar. E esses comportamentos, como eu já falei para vocês anteriormente em algumas lives, eles estão completamente relacionados às nossas crenças. Muitas vezes, eu acredito, né, a maior parte das vezes a autossabotagem ela vem de crenças inconscientes. Então eu posso acreditar, de repente, cresci acreditando que eu não mereço ter tanto dinheiro, né? Ou que eu não mereço ganhar um dinheiro, ou até mesmo eu posso acreditar que esse trabalho não é um trabalho digno, ou até mesmo pensar que esse trabalho não é um trabalho digno de merecimento da quantidade de dinheiro que eu poderia ganhar em tão pouco tempo, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que o esforço, né, que é quem deve garantir o dinheiro, o esforço físico ou o esforço mental. Claro que a gente tem muito esforço mental nesse trabalho, a gente tem, só que muitas vezes isso pode ser desvalorizado através de crenças, né? Crenças limitantes, exatamente, Gil, é isso mesmo, crenças limitantes, né? Então eu posso achar que só é digno de ganhar dinheiro, só é digno de ganhar bem quem levanta muito cedo, vai para o trabalho, sai de casa, né? Aqui em São Paulo, então, assim, a gente precisa se locomover muito, né? Os lugares são muito distantes, então, de repente, eu posso achar que só é digno de receber muito dinheiro quem realmente sofre no dia a dia, no trânsito ou nas conduções, e aí volta no final da tarde cansado, ou só é digno de ganhar dinheiro, né? Quem faz esforço físico intenso, né? Então, eu não sei as coisas, né, das quais a gente foi levado a acreditar quando éramos criança. E isso influencia no nosso resultado. E isso promove uma autossabotagem, né? Então, de repente, se eu encontrei a oportunidade de ter ganhos melhores e maiores, utilizando do meu intelecto, né, de minhas estratégias, e lá no fundo, eu acredito muito que isso não é digno, eu vou criar situações das quais possam me tirar essa autorrealização, né? Então, quando a frase diz que o mercado é feito de oportunidades ilimitadas para quem quer a autorrealização ou a autossabotagem, isso é verdade. Agora, vocês é que vão fazer a escolha. O que eu quero? Eu quero a parte de autorrealização ou eu quero a parte de autossabotagem? Claro que a maior parte, claro que todo mundo vai responder o que é autorrealização, não é verdade? Então, a gente precisa começar a parar e pensar no que o ambiente está me dizendo a respeito dos meus comportamentos. O que o ambiente está dizendo a respeito das minhas atitudes. E aí a Mari está dizendo pra gente, a Mari Trader, né? Porque tem a Mari e a Mari Trader. A Mari Trader está dizendo: leva um calor para ver se esse dinheiro não é suado e merecido. É verdade, Mari. Pois é, menina, é um dinheiro suado e muito suado, e literalmente suado, né? Porque tem dia que a gente sai pingando da frente do computador, né? E aí o Átila tá falando: você criar metas impossíveis e também autossabotar-se. Sim, Átila, perfeito, é isso mesmo, né? É uma forma de você se autossabotar, você criar metas impossíveis, né? Você suou hoje, Mari? Aí, ó, um dinheiro suado, ganhou dinheiro suado. Átila, é perfeito isso que você tá trazendo, porque o que acontece, né? Muitas pessoas, elas têm ali, vamos imaginar que elas têm ali R$1.000 para fazer as suas operações. E com esses R$1.000, elas querem transformar esses R$1.000 em 5, 6, 7, 10 mil reais. Isso, como você falou, perfeito, é uma forma de autossabotagem, né? E aí eu tenho que ver até quantos contratos eu posso operar. Não é o que eu sempre digo, não é o que eu quero, é o que eu posso operar, quanto eu posso operar, quanto eu posso ganhar
por dia, né? Por mês, né? Não é o quanto eu quero. Se for o que eu quero ganhar 100 mil no mês, né? Mas eu tenho condições para ganhar 100 mil. E não só condições físicas, condições técnicas, mas condições psicológicas também, né? Porque é uma evolução gradual, né? É lógico que se é uma evolução é gradual, né? Mas assim, é uma evolução muito lenta, né? Deixa eu ver, a Gil tá falando, ô sofrimento, hein? É verdade, a gente merece sim, Gil, a gente merece ganhar esse dinheirinho tão suado. Aí a Mari tá falando, bater meta e não sair do mercado, muita sabotagem, Mari, é isso mesmo. Achar que sempre pode ganhar mais, achar que sempre vai ganhar mais, isso é uma autossabotagem, perfeito, né? Você suou hoje também, Átila? Aí a Mari Trader tá dizendo que merecemos o dinheiro sim. Sim, com certeza. Palu, obrigada. Pessoal, se vocês estão gostando, solta o like aí, por favor. Bora ajudar o canal, né? E aí, se vocês ainda não estão inscritos no meu canal, eu vou passar para vocês o link para que vocês se inscrevam. Deixa eu ver, copiar o endereço do link aqui. Passar o link para que vocês se inscrevam, tá? Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se. Então, pessoal, é exatamente isso que a gente comenta, né? Aí, obrigada, Mari Trader. Aí o Átila tá falando, hoje foi suado das 9 às 13, só depois disso que fui almoçar. Pois é complicado hoje, foi, né? Eu achei mais complicadinho assim na parte da tarde. Aí depois deu uma esticadinha boa, né, à tarde. Mas, enfim... Até mesmo, né? Então, assim, hoje eu tava lendo algumas coisas, né, sobre opções. E daí, o que a gente vê? Muitas pessoas falam assim, é muito fácil você tirar dinheiro em opções, né? Você põe pouco e tira muito. Isso é outra ilusão, né? Que a gente acaba entrando pro mercado nessa ilusão de muito ganho. Então, assim, é claro que nessa questão... Olá, Neto, boa noite, tudo bom? É claro que nessa frase aí que eu coloquei para vocês, ou se a gente vai querer autorrealização ou autossabotagem, é claro que a gente vai querer autorrealização. Obrigada, Neto! Passando para deixar o like. Obrigada, viu? É claro que a gente vai querer autorrealização, mas muitas vezes a gente pode estar praticando a autossabotagem, né? Como a gente falou aí. Opções podem virar pó e vira mesmo, né, Mari? Então, vamos lá. Com isso, né, o que eu trago para vocês, né, para a gente refletir um pouco a respeito da autoaceitação. E o que é essa autoaceitação, né? Se a gente tomar consciência, né? A gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente toma consciência. Olá, Robson, boa noite, tudo bom? Obrigada, Neto, show de bola, né, o slide. É o Prezi, eu gostei dele, né, ele é bem interativo. É que nem eu tava falando hoje, pessoal, hoje tá pouco interativo que eu não tô aparecendo, já me atrasei um pouco, mas o slide tá bem dinâmico aí, né? Aí o Palu tá falando, Martine, é você, meu filho. Acho que não é o Martini, não. Não sei, acho que não. É o Neto Martini, não. Ai, Palu. Então, pessoal, olha só, né? Retomando. Então, autoaceitação, o que significa autoaceitação, né? Aceitar a si mesmo como se é, gostar de si. Só que a autoaceitação não significa você desistir de ser melhor, mas é um passo fundamental para a mudança. Ou seja, não adianta, se eu tô vendo, se o ambiente está me dizendo, quando eu falei ali no começo, que existe algo errado, então vou praticar autoaceitação. Tem algo errado, mas eu tenho que me aceitar assim mesmo, sendo um trader viciado no mercado de ações. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, de que a autoaceitação, a partir do momento que eu gosto de mim, eu vou ver que se há alguma coisa errada, eu tenho que buscar uma mudança nisso, né? Então, assim, a tomada de consciência é o ponto de partida, né? A partir do momento que eu tomo consciência, só assim que eu vou conseguir desenvolver habilidades que eu desejo aprender, né? Tá claro isso? Ficou claro? Ou ficou muito confuso?
Tá claro? Porque o que eu quis dizer é o seguinte, eu vou até repetir. Então, assim, a partir do momento que eu gosto de mim, que eu me aceito como eu sou, eu também reconheço que se o ambiente está me dizendo que existem coisas erradas, então eu preciso melhorar. Por quê? Porque eu gosto de mim, eu quero ser uma pessoa melhor. E com isso, só a partir dessa minha conscientização é que eu vou conseguir iniciar um processo de mudança. Iniciar um processo de que eu vou desenvolver habilidades para que eu mude. Então, pessoal, por que eu trago essas coisas, né? Porque, assim, se a gente está vendo, né, como as frases no começo a gente percebeu, que existe algo errado, então vamos parar para pensar. Busquem ajuda. Não, eu acho que a coisa mais que pode te levar à sua âncora, vamos dizer isso, é essa palavra que eu estava tentando encontrar. A âncora é você esconder o fato, né? Então, procure alguém que seja de sua confiança, procure alguém que você se sinta bem em falar, eu estou precisando de ajuda. Porque se você esconde o fato, você está se agarrando numa âncora no alto mar, né? Isso é que é preocupante. Então, vamos lá. Ai, é você, Neto! Neto não, Martini. Pois é, Paulo, eu não tinha percebido que era ele pela foto. Tá muito diferente. Tá atrás da cortina. Pois é, Paulo, você matou a charada. Pois é. Aí a Mari tá falando, vai estudar os gráficos direitinho para pegarmos os caras amanhã. É isso aí, Mari, vai lá, Martini. Valeu, Martini, obrigada, viu? Pelo like aí, obrigada, depois falamos, valeu. Então, pessoal, vocês estão entendendo? Vocês entenderam o que eu tô querendo, o que eu quis dizer com tudo isso? Ficou claro para vocês? Então, assim, não adianta, né? Não adianta esconder o fato, né? Se vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada, vocês têm que buscar ajuda, né? E assim, nós já vimos aqui algumas histórias preocupantes, né, que eu trago para vocês no sentido de chocar mesmo, né? Por quê? Porque eu lembro que eu sempre falo para vocês que o objetivo, né, o meu objetivo como psicóloga aqui na parte de prevenção é elevar a consciência de vocês. E aí uma das formas é através do choque. Lembra que eu sempre falo para vocês assim que quando a gente está dirigindo numa autoestrada com velocidade alta e a gente vê um acidente, a gente tende a frear, né, a ir mais devagar, a ter mais cautela. Essa cautela pode livrar a gente de possíveis acidentes. Eu lembro uma vez, aqui tem uma rodovia aqui que a gente pega para ir para o Vale do Paraíba, e lá eles sempre colocavam na rodovia carros que estavam completamente destruídos de acidentes. Eles faziam daquilo realmente um monumento, deixava ali para que as pessoas vissem. Por que eles fazem isso? Para que quando a pessoa passar ali numa velocidade que é fora do permitido ou fazendo alguma coisa que não pode ser feita, aquilo vai mostrar para ela, você está suscetível a isso. Então, o objetivo daqueles carros na rodovia, né, na autoestrada, era exatamente isso, elevar a consciência do motorista. E aqui eu estou trazendo para vocês essas informações com o sentido de elevar. Então, atenção, cautela, né? Se vocês estão percebendo essas situações, bora pedir ajuda, né? Bora falar dos seus resultados para alguém. Não tô conseguindo sair do mercado, tô operando, clicando que nem louco, ou clicando que nem louca. Eu preciso de ajuda, meus resultados não estão bons. Então, é assim que a gente vai buscando ajuda, é assim que a gente vai se ajudando, né? Tá. E aí a Gil tá falando, sim, precisa se aceitar, mas trabalhar na melhora do que está. Sim, com certeza, Gil, é exatamente isso, né? Então, assim, a gente precisa se aceitar, a autoaceitação, mas não no sentido de, eu tô muito mal no mercado, então tenho que me aceitar, vou continuar assim. Não, é autoaceitação no sentido de melhorar o que está ruim, né? Isso é se gostar também, né?
E aí o Nelson tá falando, Danusa, o autocontrole é peça fundamental para o trader de sucesso. É verdade, Nelson, o autocontrole é peça fundamental. Então, pessoal, vocês entenderam? Aí eu falo, ter controle do dedo nervoso. Do dedo nervoso, né? Palu, é isso aí. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Bom, eu acho assim, então, primeiramente, né, com essa questão, se for o caso, parem de operar, né? Parem de operar. Se vocês estão vendo que está num momento muito crítico, parem de operar. Dê um tempo para vocês mesmos. Comecem a se autoanalisar, se autoavaliar, né? O ideal seria que vocês tivessem lá o diário de vocês. Parem de operar, deem uma lida no diário, vejam quais são as razões dos erros que vocês têm cometido e vão trabalhar essas possíveis razões. Então, assim, a gente sabe que o conhecimento técnico ele é fundamental, ele é essencial, mas o emocional ele vai afetar o técnico. Ele sobrepõe o conhecimento técnico. Então, tá com algum problema? É o momento de parar de operar? Pare de operar, não tem problema. Né? Depois você retoma, depois você volta melhor. E vamos tentar descobrir qual é o problema, o que está acontecendo nisso tudo. Né? Busquem ajuda. Eu já falei para vocês várias vezes, né, que vocês podem entrar em contato comigo, né, por esse e-mail. Deixa eu passar para vocês. Eu sempre respondo, tá? E a Mari tá fazendo uma pergunta. Por que depois de perder muito, eu passei a aceitar a ganhar pouco? Então, Mari, olha só. Boa pergunta, né, Nelson? Também achei. Então, eu não sei de fato, Mari, trader, o que aconteceu com você na verdade. Mas assim, ó, se você tá me dizendo que... Porque o que geralmente acontece, o que é mais comum as pessoas me dizerem, né? Elas falam assim, ó, depois que eu perdi muito, eu fico ou com medo de operar, né? O que é mais comum, elas ficam com medo de operar. E aí o que acontece? Acontece o inverso, elas continuam perdendo bastante e ganhando pouco. Né? Isso não é bom? Claro que não, a conta não fecha, né? Mas você está trazendo uma outra situação. Que você está me dizendo que depois... de perder muito, você passou a aceitar a ganhar pouco. O que eu vejo nisso? Eu vejo uma evolução, né? Talvez você tenha tomado algumas medidas ou trabalhado com a questão de um melhor gerenciamento do teu risco. Você pode ter começado a colocar algumas metas estratégicas para você. E além disso, você passou a buscar mais autoconhecimento. Então, assim, o fato de você estar aceitando ganhar pouco pode significar que você diminuiu a sua exposição ao risco, né? Então, de verdade, eu não sei o que aconteceu com você. Eu tô trazendo aqui algumas coisas que me vêm à mente em função de conversas que eu tenho com outras pessoas ou até de experiências minhas mesmo, né, que eu comecei a ver alguns resultados. Então, eu não sei se está dentro disso, Mari, o que você trouxe, ou se eu conseguir responder a sua pergunta, Mari. Dá um retorno para a gente. Aí a Gil também está concordando, falando que isso aconteceu com ela. Então, eu acho assim que é muito mais eu vejo como uma evolução, né? Eu vejo que vocês conseguiram, né? Todos esses fatores que vocês conseguiram desenvolver uma estratégia de gerenciamento de risco, né? Vocês começaram a estabelecer metas, porque assim, se a gente tá perdendo muito e ganhando pouco, a gente não tem algumas estratégias pré-definidas, né? Então a gente tem que criar algumas estratégias até mesmo de trading, né? A Mari tá falando que acha que eu tenho razão. E aí o Atila tá falando, eu tenho uma dúvida. Quanto tempo necessário de estudo de gráfico por dia para a mente não cansar? Pois faço trader de manhã e tarde. Faço alguns estudos e noite fico mentalmente muito cansado. Então, Atila, isso eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Então, se você está falando que à noite você fica muito cansado, eu acho que o bom é que, assim, você está operando de manhã, né? Então, isso já pode você começa com a mente tranquila.
Aí à tarde você tá deixando, à noite deixa para estudo, né? Então, eu acho que vai de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu também prefiro operar de manhã, porque na parte da tarde, além de ser muito mais cansativo para mim, eu tiro para fazer outras coisas, que isso acaba me dando uma relaxada também, né? E eu acho assim que se você percebe que está muito cansado, mas que esse cansaço não interfere no seu desempenho, legal, você pode de repente aí tentar diminuir um pouco as horas de estudo, né, ou ficar menos tempo ali acompanhando o mercado. Mas se você percebe que isso atrapalha, você pode fazer isso. Se não atrapalha, aí você está cansado mentalmente à noite, mas você consegue ter uma boa noite de sono, eu acho que é bom. Então, assim, vai de pessoa para pessoa. Mas isso é bom sempre estar monitorando, Átila. Eu não vejo, eu particularmente, né, não vejo, assim, uma quantidade de horas pré-definida. Eu acho que vai de pessoa para pessoa. Então, assim, às vezes até do dia, porque tem dia que o mercado está muito mais tenso e exige muito mais da gente. Então, de repente, nos dias como esse, você pode não ficar acompanhando o mercado à tarde, por exemplo, ou não estudar durante a noite, né? Para não ficar tão tenso. Uma coisa que eu costumo fazer, que eu acho que para mim é uma saúde mental, de sexta-feira dificilmente eu opero. Então eu não opero e não acompanho o mercado às sextas-feiras, né? Dificilmente eu opero ou dificilmente eu acompanho o mercado. Então eu deixo as sextas-feiras realmente para eu relaxar, para eu resolver outras coisas, né? Então eu não sei, né, se eu ajudei você aí. Aí a Mari, né, a Mari Trader tá falando, o problema é que me sinto mão de alface e saio logo que tenho lucro. Ah, entendi, Mari. Ó, nesse caso, né, eu acho que você poderia começar a rever as suas estratégias, né, de entradas e saídas. Eu lembro que uma vez a gente conversou um tempo atrás sobre o perfil do trader e as suas estratégias, né? E até assim, por exemplo, pessoas que são mais ansiosas, geralmente elas saem, né? O que eu sugiro, né, que sejam trades mais curtos. Agora, pessoas que têm um pouco mais de controle emocional, então ela pode, de repente, adotar algumas estratégias que ela possa ficar um pouco mais posicionada, mas é claro, sempre gerenciando o seu nível, né, as suas perdas. Uma outra coisa, Mari, que eu acho que pode ter a ver com isso também, né, da mão de alface, você de repente pode diminuir, é uma sugestão, não sei, é o que veio aqui, né? Você pode tentar diminuir a sua quantidade de contratos, que isso vai te deixar um pouco mais tranquila para você executar a sua operação até o seu alvo, o seu objetivo. Pode ser uma forma, né? Não sei. Aí o Paulo tá falando, medo de perder também. Já fiz no começo alguns trades. Ah, João, você tirou? Eu ia ler. Por que você tirou? Volta aí a mensagem. Aí o Paulo tá dizendo, medo de perder, né? Também, já fiz no começo alguns trades já no início do dia e dava gain pequeno. Já não operava mais. Às vezes um trade, tchau e benção, pro mercado. Saí e só voltava no outro dia. Estilo só por hoje. Muito bom, é isso aí, né? E aí, o que a gente pode fazer, né? O que pode acontecer? Eu não sei. Uma coisa que no começo me deixava mais tranquila é isso, foi diminuir a mão de contratos e aí eu me sentia mais tranquila para operar, né? Porque às vezes a gente está operando, ó, não é com aquilo que a gente pode, mas é com o que a gente quer, né? Aí, o Átila tá falando, não afeta o desempenho quando vejo que o mercado foi muito bom, nem opero à tarde, aí vou descansar, muito bom, mas à noite a ansiedade pro dia seguinte começa a ferver. Ô Átila, você faz algum tipo de atividade física, né, algo que, algum exercício, caminhada, sei lá, academia... Você faz alguma coisa? Aí o João, né? Danusa, é o que falar de mim que aguardo quando estou na posição contrária. Aguardo. De mim que aguardo quando estou na... Eu não entendi, João. Mari, trader, o que? Eu não entendi o que ele quis dizer. Tipo, você aguarda quando tá na posição contrária? Ah, tá. Você tem mais paciência de ficar aguardando, é isso?
aguardando o mercado voltar e quando eu estou na posição correta, saio logo com medo de perder o que já ganhei. Ah, entendi. Então, ó, olha só, isso realmente, né, junta, né, o medo de perder com a ansiedade, né, que é aquilo que a gente falou agora há pouco, que a gente está focado em quê? No dinheiro e não na nossa estratégia. Só que assim, quando a gente fica com muito medo de perder, é porque ou a gente, né, não está muito seguro do nosso operacional, ou a gente está operando com uma mão que a gente não dá conta de perder. O ideal seria a gente conseguir controlar essa nossa ansiedade. Uma forma, né, de controlar a ansiedade, diminuir esse medo, é a gente conseguir ficar seguro com relação ao loss. Então, assim, se eu entrar, eu sei onde eu vou sair, tanto com gain quanto com loss. Então, se eu tomar esse loss não vai me abalar emocionalmente e muito menos financeiramente. Então, se eu sei que esse loss não vai me abalar financeiramente nem emocionalmente, então eu entrarei com uma mão adequada, né? E colocarei o stop no local adequado. Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês conseguiram entender? Que muitas vezes a ansiedade ela está relacionada com a quantidade de contratos que eu estou operando e o quanto eu posso perder, o quanto eu tenho claro do quanto eu posso perder na operação. Ai, nossa, pessoal, já é 9h10, vamos jantar, vamos dormir, deixa eu ler o que o pessoal tá falando aqui, peraí. Hoje eu cheguei atrasada e ainda tô tomando a noite de vocês, né? Aí o João tá falando assim pra gente, né? Não, o João já li, o Átila. Jogo futebol 3 vezes por semana e faço levantamento de copo nos finais de semana. Perfeito, Átila, perfeito, tá ótimo. Por que eu tô perguntando? Porque assim, se você fica muito ansioso pro dia seguinte, né, uma das maneiras da gente minimizar essa ansiedade, além disso que eu falei agora há pouco, é a atividade física, e você já faz. Mas assim, a gente precisa saber, então, o porquê dessa sua ansiedade à noite, né? Então, é uma coisa que você precisa aí tentar descobrir o porquê, né? Aí a Mari Trader tá falando que ele segura a posição mesmo sendo perdedora. Ah, tá. Então, ó, isso que a Mari Trader trouxe é bem importante. Gente, a gente vai virar a noite, né? Vamos abrir uma garrafa de vinho, então. Aí, o que acontece? Isso que a Mari Trader trouxe é muito importante. Porque assim, ó, se a operação tá perdedora, gente, não se apegue, não tem amor pela operação. Deu errado, cai fora, né? É uma outra coisa que a gente tem que treinar para desenvolver, né, no mercado. Aí a Noli tá falando, no começo dos meus estudos tinha muito mais ganhos. Hoje parece que quanto mais estudo, mais difícil fica o mercado. Será, Noli? Por que será, né? Será que, eu não sei, é uma questão pra gente pensar. Porque se você tá obtendo maior conhecimento, a sua ansiedade pode diminuir, com certeza. Mas você mudou alguma estratégia, né? Acho que é interessante você pensar sobre isso, que de repente, eu volto para a questão de aumentar a mão, né? Sei lá, de repente, se você aumentou a mão, né? Eu não sei. Hoje parece que quanto mais estudo, mais difícil fica o mercado. Mas eu acho que existe uma outra questão aí também, que o mercado realmente não tá tão fácil ultimamente, né? Eu ouço muitas pessoas experientes no mercado falando isso. E aí, Noli, a gente não operar também é operar, né? Não entrar no mercado também é operar. Então, às vezes, se a gente vê que está muito difícil, acho que vale mais ficar de fora, observando e aprendendo, né? Do que entrar. Aí a Mari está dizendo, operar 1 ou 2 contratos é muito fácil. É bem fácil, né? Partiu drinks, Mari Trader. Quanto ao horário tranquilo, Danusa, um bate-papo sempre é bom, é verdade, né? E não tem horário para acabar. Já destampei o vinho. Já abri o vinho, só vocês podem ir bebendo, né? Enquanto a gente tá nesse bate-papo, porque eu não posso beber no bate-papo, né? E o mercado mudou bastante nos últimos 2 anos. Olha aí, Noli, a Mari falando, né? E eu vejo realmente muitas pessoas falando isso, né? Que o mercado mudou muito. Então, não operar também é operar. Então, muitas vezes,
melhor ficar de fora, observando, né? E confiando, sabe, Noli, nesse seu conhecimento, porque assim, se você tá trazendo isso, que quanto mais você estuda, tá sendo pior, então o perigoso nisso tudo é você perder essa confiança que você tá adquirindo com o estudo e ficar com medo de voltar a operar. Então, saiba que o mercado não é mais tão fácil como era. Eu ouço sempre o Charlão falando isso, né? Pessoas bem experientes falando isso, né? Então, vamos parar para ver o dia que vale a pena entrar ou não, né? E aí a Gil tá falando, que pena, eu preciso ir. Danos, ai, Gil, eu também já tô indo. Tem compromisso, mas bate-papo ótimo. Depois vejo o final. Obrigada, Gil. Pessoal, bora descansar? Ou bora pros drinks, né, Mari Trader? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de pedir desculpas para vocês do atraso, tá? Que hoje eu tava com um probleminha aqui. Desculpas também por não ter aparecido aí, mas quarta-feira volta tudo ao normal, tá? Se gostaram, dê like, se inscrevam no meu canal e se cuidem, tá bom? Aí o Atila tá falando que hoje ele acredita que a ansiedade seja pelo fato de que faz a estratégia 6 gain por 3 loss, que quando mudou perdeu a falta de confiança de aumentar. O Aisson não consegue segurar a operação ganhadora, tá? São coisas que a gente precisa controlar, o Aisson. A gente precisa criar estratégia para isso, mas tudo bem. A gente fala sobre isso mais na próxima quarta-feira, tá? Muito obrigado para vocês, bom descanso e até a próxima, tá, pessoal? Boa noite para todos.